Oi, pessoal. Estou aqui com a Renê Sturck, uma grande amiga, e a gente resolveu juntas fazer um vídeo para clarear um pouco mais para vocês como fazer o home office. Diante dessa nova situação que a gente está vendo que está acontecendo no Brasil e no mundo, hoje a gente precisa se preparar e ajudar as nossas equipes a lidar com um novo cenário, que basicamente é trabalhar da sua casa. Então, diante disso, a gente vai trazer para vocês algumas coisas que a gente conversou juntas, que a gente viu que várias pessoas ainda têm dúvidas, ainda têm dificuldades, e como a gente pode dar algumas dicas práticas de como tornar isso uma coisa tranquila para todo mundo e fazer com que cada uma das pessoas possam tornar o seu trabalho produtivo da sua casa diante desse novo cenário. Renê, tudo bem? Tudo bem, Rê, tô super feliz, né? Sabe que é uma amigona aí de longa data, que admiro muito o trabalho da Uni by Design, então tô super feliz de ter sido convidada para falar contigo hoje. E queria só já dar um kick-off aí no nosso papo, de que a gente está todo mundo no mesmo barco, né, pessoal? A gente está todo mundo aprendendo aí. Eu trabalho na Movidesk, né, uma empresa de tecnologia em Blumenau, e a gente, a partir de amanhã, vai colocar o time 100% remoto. E nós não somos uma empresa que costumava trabalhar de forma remota ainda, então a gente vai aprender muita coisa aí ao longo dessa jornada, e acho que até por isso a gente quis bater esse papo aí para vocês, né, para compartilhar algumas boas práticas do que a gente já aprendeu, lendo, estudando e na nossa prática mesmo, né, das empresas anteriores pelas quais eu passei, mas só entender que a gente está todo mundo no mesmo barco e a gente está aprendendo juntos aí durante esse cenário diferente que a gente está atravessando. Sem dúvida, Renê. A gente já, na Winning by Design, a gente já faz trabalho remoto há Uhum. muito tempo. Eu, particularmente, já trabalho remoto há pelo menos 5, 6 anos. Então, o que eu aprendi dentro da Winning by Design é como trabalhar completamente remoto. Nós temos várias pessoas em diversos países e cada um tem dentro da sua casa um setup completamente independente. Então, a gente tem câmera, nós temos tripé, se você tiver internet, tiver luz, né, você consegue fazer todo um setup para você trabalhar da sua casa. O que eu acho que a gente precisa trazer aqui é para as pessoas nesse novo cenário algumas dicas de como fazer isso na sua casa. Uhum. Então, no meu caso, como é que eu faço? Né? Depois eu vou querer saber do seu lado também. Aqui a gente, como eu já venho trabalhando há muito tempo no home office, eu já tenho alguns códigos com a minha família, né? Então, por exemplo, se eu estiver dentro do meu escritório com a porta fechada, eles sabem que eles não podem entrar. Eu tenho 2 filhos, adolescentes, então você pode imaginar. Sim. O desafio não é tão grande como ter filhos pequenos, né? Mas também é um desafio porque eles também são barulhentos. Então, eles já sabem que se eu tiver com a porta fechada, eles não podem entrar fazendo barulho e não podem passar pela frente do meu escritório também gritando, fazendo algazarra. Então, acho que isso é a primeira coisa, né, Renê? Qual é esse código de conduta, entre aspas, com a sua família? Eu acho, assim, tá super correto aí seu combinado. Eu não me incomodo, acho que até o Iaco já falou numa palestra dele que eu assisti. Tudo bem se aparecer uma criança aqui no fundo, um cachorrinho aqui do lado, acontece, faz parte do home office, mas é legal ter esses combinados até para não perder tanto foco no trabalho, enfim. Uma das coisas que eu faço quando eu estou em home office, que me ajuda bastante, é criar um ambiente como se eu estivesse indo trabalhar fora mesmo, como se eu estivesse indo para o escritório. Então, eu coloco uma roupa, dou uma ajeitada aqui, né, com uma maquiagenzinha, penteio meu cabelo, tomo um café e agora eu estou pronta para trabalhar. Eu acho que às vezes as pessoas acordam e já vão de qualquer jeito para o computador, na própria cama. Para algumas pessoas pode até funcionar, mas eu acho que não vira aquela chavinha do poder do hábito, né? Aquele hábito que a gente tem de sempre arrumar diferente, já tomar aquele café e estou saindo para o trabalho. A única diferença é que o trabalho vai ser feito na casa, né? Então, esses combinados, esses rituais dentro de casa são bem importantes para mudar essa chavinha aí. Isso que você tocou, esse ponto que você tocou da organização dentro de casa, e a organização como se você estivesse saindo de casa para ir para o trabalho, acho que é fundamental. Sim. Então, às vezes a pessoa pergunta, mas você trabalha de pijama? Como é que você faz para ligar para os seus clientes? Você liga da cama, isso que você falou agora? Não, de jeito nenhum. Então, isso de organizar o seu dia como se você estivesse saindo de casa é muito importante. Esse ritual de tomar o café, né, organizar o seu dia, para daí sim você se maqueia, porque você vai falar com outras pessoas, no caso das mulheres, né? E se vestir bem, porque afinal você está tendo contato com as pessoas de fora. E o mais importante é você demonstrar profissionalismo.
Então, essa coisa de você organizar, por exemplo, no meu caso eu tenho um fundo preto e no seu caso você está num fundo branco. Uhum. Eu acho que isso é fundamental também mostrar para as pessoas que o fundo pode chamar muito atenção. Por que isso é importante? Porque se, por exemplo, se você tivesse aí um ventilador girando, né, ia chamar a atenção um relógio, algum pêndulo, alguma coisa assim, ou um quadro. Isso chama muita atenção para o seu fundo. Então, o seu fundo neutro de uma cor só, ele ajuda a pessoa a concentrar em você, que é esse é o objetivo da conversa. Além disso, o som também, a iluminação, o som e o fundo são muito importantes, né, Renê? Verdade, é super boa dica, é bem importante. Você até pode, né, se é o primeiro momento de interação que vocês estão tendo ali via né, qualquer ferramenta de videoconferência aí, até pode mostrar um pouquinho, ó, essa é a minha casa, pessoal, aqui é o cantinho onde eu tô, mas eu acho que é uma boa dica mesmo na hora de realmente partir para a conversa, para reunião, enfim, não tem nada que distraia muito aqui atrás. Eu acho que outra dica também bacana, Rê, é cuidar com essa flexibilidade de horários que o home office permite, né? Tanto para menos quanto para mais. Então é muito fácil a gente, eu vou dormir até mais tarde, eu estou em casa mesmo, vou acordar às 10. Ok, mas as entregas, elas vão começar então a serem realizadas a partir das 10 horas. Tenha isso em mente. Isso também vale para trabalhar demais. Tem que tomar muito cuidado, né? Quando tá em casa, eu sou uma que assim, eu começo a trabalhar e eu sou super noturna, né? Eu trabalho super bem à noite. Idem aqui. Então, então eu começo a me empolgar e quando eu vejo já tá super tarde, eu não curti a noite com a minha família, enfim. Então tem que tomar, é uma balança, eu tenho que cuidar para os dois lados aí não ficarem afetados, né? Perfeito. E para isso a gente pode também usar a nossa agenda, né, digital. Então, sei lá, por exemplo, o Google Calendar, que é onde você pode colocar todas as suas atividades. Você bloqueia o seu horário de almoço, seu horário, por exemplo, de um café, uma parada que você dê para respirar um ar lá fora, enfim, fazer alguma parada, né, programada. Porque, como a Renê falou, eu também sou uma pessoa noturna, adoro trabalhar e se deixar eu vou direto. Por mim, eu trabalho muito melhor à noite. Então, tem pessoas que trabalham melhor à noite, tem pessoas que trabalham melhor de manhã. Qual que é o meio do caminho? É a sua equipe, né? No meu caso, a gente trabalha com equipes do mundo inteiro. Então, a gente tem diversos horários que as pessoas têm que atender para a maioria, né? Mas uma coisa interessante é quando a gente, já abrindo um outro ponto, é quando a gente está junto, né? A gente faz uma reunião, a gente tem, de novo, a etiqueta de quando você está em equipe. Então, a gente coloca todo mundo, a câmera ligada ao mesmo tempo, porque não é porque você está virtual que você vai fechar a sua câmera. Inclusive, existe toda uma linguagem corporal sua, da sua equipe, do seu cliente, que você consegue enxergar. Então, fora a voz, né? Eu, por exemplo, eu tenho muita aflição de ligar o Zoom, que é a ferramenta que a gente usa hoje. As pessoas usam Skype também, podem usar o Hangouts, mas eu tenho muita aflição de não enxergar quem tá falando comigo, né? É uma agonia, né? Não é? E como é que você lida com isso também, Renê? Eu te confesso, me dá uma agonia não ver as pessoas, mas te confesso que eu preciso melhorar isso, porque eu mesma tenho dificuldade de abrir sempre a câmera. Sabe, às vezes eu tô tão, assim, atolada de coisas aqui. Agora vamos fazer uma call rápida aqui, nem lembro de ligar a câmera, mas é super importante, principalmente quando o time está todo remoto, né? Então até uma maneira de vocês continuarem se vendo de alguma forma, continuarem tendo uma interação mais próxima, entre aspas, vendo o rostinho de cada um e realmente a nossa comunicação, ela é bastante afetada, né? Pela nossa face, pelos gestos que a gente faz com a mão, então é super importante mesmo isso. E aí eu acho que você entra numa coisa bem legal que são ferramentas, né? Outra coisa que é importante para esse cenário é que as ferramentas estejam bem combinadas já, que o jogo seja combinado desde o início. Então, qual é a ferramenta que a gente vai usar para videoconferência? Vai ser um Zoom, como você mencionou, vai ser um Google Hangouts, Cisco, enfim, o que vocês usarem aí na empresa de vocês, mas que isso seja combinado desde o início. E se for um time muito grande, tem que entender se aquela ferramenta menor e gratuita atende todo o time, se ela é robusta o suficiente ou se eu preciso de algo um pouco mais complexo. E aí já sempre colocar isso no invite, porque senão fica todo mundo querendo... Mas qual é o link? Onde é que está o link? Todo mundo já passou por isso, né? Excelente. E aí, manda no Slack, manda no WhatsApp. Não, tá no invite, sabe? Já tá sempre ali, é sempre a mesma ferramenta, ninguém precisa fazer download de nada, já tá tudo pronto. Eu acho que é uma das coisas importantes de ferramenta também, né? Esse ponto que você tocou é bem importante, eu queria abrir em várias frentes, né? Primeiro, qual é a ferramenta que você e o seu time vão usar?
E aí todo mundo usar a mesma ferramenta, porque vocês ficam especialistas nessa ferramenta. Se alguém tiver alguma dificuldade, vocês podem se ajudar em time. A segunda coisa que a Renê mencionou, eu acho muito importante, é o invite. Então, esse invite que você vai mandar para o seu cliente, para a sua equipe, é importantíssimo ter um link que todo mundo vai acessar naquela hora combinada. E lembrando, faz um parênteses aqui. A hora combinada não é aquela hora, é 5 minutos antes. Uhum. A gente tem a cultura de, tudo bem, eu atrasei só um pouquinho. Quando você faz online, isso multiplica muitas vezes, porque você está dependendo de várias pessoas. Então, é muito importante seguir o horário recomendado. E o horário recomendado é 5 minutos antes. Porque você abre a câmera às vezes você tem que fazer um ajuste de luz, de som, e as pessoas estão entrando, né? Você faz uma gracinha ali em time, etc. Outra coisa, acho que bem bacana da gente comentar, quando você tem muitas pessoas, isso foi uma pergunta que veio para mim, a última reunião, por exemplo, que a gente teve uma reunião com 60 pessoas online, ao mesmo tempo, de diversos países. Então, o que a gente tem de combinados anteriores? E a gente já faz isso há muito tempo. Todo mundo com a câmera ligada, primeira coisa. Todo mundo no mute. Por quê? Porque existem sons exteriores. Às vezes você está na sua casa, ou às vezes você está... Por exemplo, eu estava viajando, a gente estava de férias, e era uma reunião, era um team meeting mundial. Tem barulhos externos, né? Como você não controla isso, se você deixar o seu som ligado, vai atrapalhar todo mundo. Então, quem falou? O que aconteceu? Ou aquela parafusadeira do vizinho. Nossa! Já aconteceu comigo. Acho que deixar no mute, né? E a hora que você for falar, e combinar quem vai ser a pessoa que vai ser o mediador, né? Então, uma pessoa vai, por exemplo, Renê, não sei se você já fez isso, que vai anotando os tópicos principais, né? Normalmente sou eu, né? Imagino que seja você, porque você é uma pessoa bem organizada. E essa pessoa, inclusive, vai moderando as perguntas que a pessoa pode fazer no chat. Você já fez legal. assim? Não, esse do chat não tinha trabalhado com moderação de chat, mas é bem legal mesmo. Como funciona aí? Funciona assim. No caso, a gente usa o Zoom. Por que a gente usa o Zoom? Primeiro porque a gente já se acostumou, a gente decidiu por essa ferramenta e a gente grava muito as nossas reuniões. Então, se você adota uma ferramenta que você pode gravar, quem não pôde participar, por exemplo, no nosso caso, o Patrick, ele fica na China e as reuniões acontecem de madrugada para ele, né? Uhum. Então, ele pode assistir depois. Então, a gente sempre grava para quem não pôde, às vezes a pessoa está num cliente, enfim, né? Então, todo mundo tem acesso a essa reunião depois. Outra coisa que a gente faz também ao invés de usar o chat do Zoom, a gente usa o chat do Slack. Então, a gente faz um canal no Slack. Para quem não está acostumado com o Slack é como uma ferramenta de WhatsApp, onde várias pessoas vão entrando, você coloca as pessoas internamente e elas vão conversando. E a gente tem alguns canais. Então, quando a gente tem uma reunião, a gente coloca esses canais. E a reunião fica marcada ali. Então, todas as informações, às vezes a gente faz upload de foto, de um vídeo, de um arquivo e todo mundo tem acesso. Então, esse moderador, ele vai subindo as informações, vai resumindo o que é mais importante e se muitas pessoas tiveram a mesma pergunta, dá para colocar, pô, Renê, me fala sobre, olha, várias pessoas tiveram a mesma dúvida e começa a fazer a dúvida para você, entendeu? Ótimo, ótima dica. E eu vou pegar um gancho aí que você falou do Slack, inclusive. Essa é outra ferramenta que precisa estar bem combinada aí no início do jogo, né? Qualquer ferramenta de mensagem instantânea aí que a sua empresa usa, pode ser Slack, Skype, o que vocês costumarem usar aí, mas que esteja combinado desde o início do jogo. É bem importante, por exemplo, ali no Slack a gente tem canais de áreas, né? Cada área tem o seu canal, então consegue se comunicar somente naquela área. Dos departamentos dentro de áreas tem outros canais aí. E ainda dentro disso, é bem importante entender quais são as integrações que estão disponíveis aí no mercado. Porque, por exemplo, eu uso o Google Hangouts, eu já posso fazer uma integração com o Slack e facilitar já o início de uma reunião em cima de um tópico, enfim. Então, tem bastante integração aí no mercado disponível, gratuitamente, e que ajuda bastante, ganha tempo e aumenta a produtividade do time, né, Rê? Com certeza, isso é importante, porque você, dependendo do que você já tenha instalado, você não pode mudar toda uma estrutura. Um time X me falou de uma ferramenta. Então, isso depende de cada equipe, né? E combinar o jogo antes é muito importante, porque depois, para mudar a ferramenta, talvez seja mais difícil, né, René? Bom, você já sabe, né? Mas o pessoal talvez não saiba. Eu trabalhava na RD e a RD fez um projeto bem legal de open source que chama Matrix. O time do Joca lá, do Tung fizeram, foi bem legal. Até hoje na Movidesk o pessoal de engenharia usa, que é um formato de salas. Eu não sei se você já conhece, mas
é muito legal porque traz uma realidade mesmo de escritório. Então tem as salas, diz exatamente quem está em qual sala, se está ocupado, se está de fone, se já está numa ligação ou não está, se eu posso entrar nessa ligação ou não, ou se a pessoa está disponível, eu já posso puxá-la para uma conversa. Dá uma situação um pouco mais real de um escritório virtual. Então eu recomendo, assim, para quem quiser dar uma olhada, é só dar um Google, chama Matrix, é um projeto da Resultados Digitais e é bem legal para os times usarem aí também. Eu acho que o interessante aqui é a gente abrir o leque para as pessoas verem o que mais se adapta com a sua realidade. Isso, com né? certeza. Mas eu acho interessante a gente frisar isso de como vocês vão combinar o jogo, né? Porque essa etiqueta, entre aspas, combinada entre a equipe é muito importante, porque senão todo mundo se atropela, né, Renê? Sim. Todo mundo falando. Porque assim, numa reunião que você está com várias pessoas numa mesa, tá todo mundo se enxergando e uma hora pode virar uma zona mesmo, mas a coisa meio que se controla. E podem acontecer papos cruzados numa reunião, né, presencial, que funcionam ainda, mas na videoconferência não funcionam. Exatamente. Então, acho que é importante a gente trazer isso para quem ainda não está acostumado com essa nova realidade, porque se você combinar isso, fizer da melhor forma possível, menos problemas vocês vão ter. Né? Porque às vezes uma reunião ela passa a ser muito interrompida. E aí a produtividade vai lá embaixo. Né? E buscando isso também, Renê, acho que é legal a gente entrar no tópico de métricas. Então, uma das coisas, porque assim, antes da gente fazer este bate-papo, só para vocês entenderem, gente, nós conversamos com diversas outras pessoas, nós abrimos essa discussão para muita gente colaborar com o que a gente poderia falar. Então, uma das coisas foi, mas no ambiente do trabalho, as pessoas precisam cumprir horas, né? Uhum. E aí a gente bate com uma coisa cultural, que é essa coisa do chefe ter que ficar em cima. Como que eu vou medir a produtividade do meu time? Como é que eu vou fazer para saber se o cara está trabalhando, né? Eu tenho uma opinião, até antes de abrir para você, né? Que a primeira coisa, acho que é a confiança. A base do relacionamento de trabalho é a confiança, né? Com certeza. Então, se eu não confio em alguém do meu time para trabalhar, essa pessoa não deveria estar no meu time, né? Agora, se eu tenho uma dúvida, eu posso confirmar de uma série de formas, né? Mas eu acho que essa é a premissa básica. Se eu não confio nessa pessoa, ela não deveria estar no meu time. O que você acha disso? Concordo 100%. A gente tem que partir do pressuposto que a gente tem confiança nos times, senão a gente não deveria estar trabalhando com eles, né? Mas até até para a própria pessoa que está em home office sentir que o trabalho dela está funcionando, enfim, é bastante importante definir metas e indicadores aí de performance. Por quê? Em vendas, em marketing, talvez seja mais fácil essa mensuração, né? O número de vendas efetuadas, o número de ligações, o número de leads, enfim. Mas para outros setores, essas entregas não são tão fáceis, né, de serem mensuradas. Então, em home office, é ainda mais importante que essas metas sejam desenhadas e principalmente metas de curto e médio prazo, né? Então, o que eu tenho que entregar hoje? O que eu tenho que entregar amanhã? O que eu tenho que entregar essa semana? Quais são os 3 projetos nos quais eu vou trabalhar essa semana? É justamente para até a pessoa que está em casa sentir que o trabalho dela está sendo entregue, realizado, e ela não se sentir na obrigação de ficar, tô aqui, hein? Tô online, hein, pessoal? Tô trabalhando. Não tem essa necessidade. Se tem confiança, que você mencionou, e se tem metas claras a serem alcançadas naquele período, né? E isso também acho fundamental a gente discutir, porque assim, na verdade, as métricas, como você falou, Renê, de um SDR, de um vendedor, às vezes são mais fáceis de ser mensuradas, né? Volume de ligação que foi feito, né? Follow-up, etc. Agora, em alguns times, a gente pode trabalhar por projeto. Então, saber em que parte está o projeto, fazer o follow-up desse projeto. E aí, eu acho que as daily meetings são muito importantes. E aí, pessoal, daily meeting de 15 minutos, né? É o que você fez no dia anterior, até a gente discutiu sobre isso, né, Renê? Uhum. O que você fez no dia anterior, o que você vai fazer nesse de planejamento, que você precisa de alguém, inclusive, que possa te ajudar para fazer esse seu desafio do dia ou da semana, por exemplo. Então, essa troca eu acho que é bastante importante. A comunicação, nesses casos, ela é fundamental. E aí, usar da tecnologia para poder ajudar vocês no dia a dia, eu acho que faz com que essa cadência aconteça da melhor forma possível. Não, perfeito. Eu acho que são 2 pontos aí, né? Essas cerimônias, esses rituais que a gente normalmente já deveria ter no escritório, né, presencialmente, mas elas têm que ainda ser um pouco mais
seguidas à risca, né? Quando tá em trabalho remoto. E aí, dando algumas, por exemplo, algumas sugestões aqui, daily check-ins, como a Rê mencionou, né? Para entender o que fez no dia anterior e vai fazer hoje. As reuniões semanais, que vocês provavelmente já fazem com os times, continuem fazendo, mas de forma remota agora. One-on-one, os one-on-ones têm que continuar sendo feitos de forma remota. Tem até um post bem legal sobre trabalho remoto que fala até o café virtual dá para tomar. Que é verdade. Tipo, para quem fica muito tempo em home office, né? Para um pouquinho, agora vamos 5 minutinhos, 10 minutinhos que a gente não vai falar de trabalho. Faço meu café aqui, você faz o seu aí, a gente abre a câmera e aí, como tá a sua vida? Como tá? Porque esses momentos de interação, do cafezinho, eles existem, né, na nossa vida real, lá no escritório físico. Então, por que não fazê-los também no nosso escritório virtual? Então, uma é combinar esse jogo de cerimônias e rituais. E a outra é usar ferramentas que facilitem o gerenciamento de projetos, enfim. Aí vocês usam aí também o que você já costuma usar, tem bastante coisa gratuita, Trello, Asana, enfim, o que o time preferir usar, mas é importante que todos estejam também usando a mesma ferramenta, né? E aí, só para concluir ainda desse tema, você falou um pouquinho antes, mas vou reforçar, não implemente um monte de novas ferramentas se você está entrando nesse cenário agora por causa do cenário atual que está acontecendo no mundo. Então, agora vamos usar 500 novas ferramentas. Pô, seu time já está experimentando algo muito novo, que é o home office, todo mundo em home office ou parcialmente, enfim. Então, tenta usar as ferramentas que você já usava aí no escritório, enfim, só que talvez de uma forma um pouco mais intensificada, porque você não vai ter aquelas interações presenciais, né? Bem colocado, René. E tem uma técnica, né? Não sei se você provavelmente você já conhece, que é a técnica de Pomodoro. Que você faz 25 minutos de uma tarefa. Adoro. Né? Você provavelmente é a mestre disso. Faz 25 minutos de uma tarefa e você para 5 minutos, dá uma desestressada, vai tomar um café, dá uma andada, faz uma coisa diferente. Depois você volta para o seu trabalho, faz mais 25 minutos e assim vai o seu dia. Quanto mais você colocar hábito, né, colocar isso no seu dia a dia, mais fácil vai ser vocês se habituarem a fazer isso. Por que é importante, né? Porque se a gente cada dia faz uma coisa diferente, e aí, de novo, mantenha a sua rotina de acordar cedo. Né? Não é porque você está em casa trabalhando como home office que você vai acordar às 10 da manhã. Não existe isso. Então, tem o hábito, a rotina é o que vai trazer eficiência para esse projeto novo na vida de algumas pessoas. Eu queria colocar também algumas coisas, você falou várias coisas interessantes, né? Eu queria voltar um pouquinho, a gente tem um blueprint, na verdade, a gente tem alguns materiais onde a gente fala como a gente... Muitos maravilhosos, inclusive. Alguns muitos, exatamente. E a gente pode até compartilhar com vocês isso, falando sobre hacks. Você conheceu esse hacks? Quais hacks, né? Porque a gente tem bastante hacks aí do mundo. Hein? Mas esse é um hacks, R-E-K-S. Eu vou explicar para vocês. O hacks que não é hacks, tá? Que não é o hacks de como fazer algumas coisas bacanas, entendi. Umas táticas, etc. O nosso hacks, que o N-By emprega, ele trabalha o R em cima de resultados. Então, para você conseguir os resultados, results, o que você tem que fazer? Quais são os efforts, ou seja, os esforços que você tem que fazer para conseguir alguns resultados? O K é referente a knowledge, ou seja, qual é o conhecimento que você precisa para você conseguir fazer esses esforços e atingir esses resultados. E para isso tudo poder acontecer, você precisa de skills, ou seja, algumas habilidades específicas para que tudo isso aconteça. Então, esse é um acrônimo que a gente usa, né? É americano, porque a gente não conseguiu nenhum parecido no Brasil, onde a gente utiliza para que os gestores possam ajudar a fazer esses one-on-ones com seus liderados, possam ajudar a entender qual é a evolução que essas pessoas estão tendo e como ajudar a elas atingirem cada uma dessas fases. Então, resultados, esforços, conhecimentos e habilidades. Se alguma dessas 4 frentes o seu liderado precisa de ajuda, é a hora que o coordenador, o gerente, o manager, ele pode ajudar em alguma dessas frentes em específico. E aí é muito importante lembrar que é uma coisa de cada vez. Não adianta a gente atuar em várias frentes, porque isso não funciona. Se você falar, mas você precisa resolver tudo ao mesmo tempo. Tem gente que
às vezes realmente não dá, você já fez todo um trabalho com essa pessoa e ela não consegue melhorar, e talvez você tenha que mudar ela dentro do seu time, de um time para outro, ou talvez você tenha que aprofundar, ou talvez você tenha que desligar essa pessoa. Mas o mais importante é você ter a clareza de como você pode ajudar o seu time com cada uma dessas 4 frentes. É super importante o apoio dos líderes, né, nesse momento, por isso também a importância dos one-on-ones, a coleta de feedbacks também, né, nesse cenário, porque, como eu falei no começo, a gente está todo mundo no mesmo barco agora, muita gente aprendendo agora a trabalhar de forma remota por causa de uma situação específica, mas que bom, vamos aprender de alguma forma, né, vamos tirar algum aprendizado dessa situação toda, e aí a importância dos líderes aí, né, enfim, continuar os one-on-ones com seus times, coletar esses feedbacks, isso aqui não está funcionando legal, fazer uns ajustes necessários nesse meio do caminho, isso acontece bastante, né? Só retornar ali no... E planejamento, só antes de você mudar de tema, eu acho que para tudo isso que a gente falou, é muito importante o planejamento. Claro. Planejamento da sua semana, do seu dia, do seu mês. Porque senão as coisas começam a se acumular e você se perde dentro de todo esse cenário, né, Renê? Não, verdade. Você falou ali de fazer tudo isso ao mesmo tempo, e eu trouxe para outro contexto aqui agora, fazendo um link, que não de tem não falar tudo ao mesmo tempo. E de não achar que a sua demanda é sempre a mais urgente, né? Porque aquele ASAP, né? Eu preciso ASAP, enfim. As pessoas têm que entender que o trabalho remoto, a comunicação, ela é assíncrona, ela demora um pouco mais para ter um retorno. E acho que a comunicação assíncrona assim, o entendimento disso é chave para funcionar de uma forma correta, porque eu mando um Slack ali, o cara não responde na hora, se eu tô do lado dele, eu já cutuco e pergunto pessoalmente e acabou. No remoto não vai acontecer isso. Isso tem um lado negativo, que às vezes você demora um pouco para ter uma resposta, mas ao mesmo tempo é super positivo, porque você não trabalha com tanta interrupção. Então você acaba... eu, por exemplo, vou ser bem sincera, quando eu estou trabalhando em casa, eu até falo pro meu marido assim, nossa, hoje eu trabalhei muito mais, foi muito mais produtivo, né, o meu dia. Porque a gente não tem aquelas interrupções que vão na mesa, ou aquela buzina do time de vendas, né, que faz um barulhão no escritório. A gente tem que esperar as coisas acontecerem, as pessoas responderem. Então esse é um entendimento bem importante, e você parar de achar realmente aquilo era urgente mesmo, porque ninguém vai conseguir fazer tudo ao mesmo tempo. Então, em outro contexto que eu estou trazendo que você falou, mas não dá para fazer tudo ao mesmo tempo. Então, a pessoa está focando em um projeto agora ou está em um one-on-one com uma pessoa via call, ela não vai conseguir te responder naquele momento. Se você usa Slack e até outras ferramentas aí, esse é o momento talvez mais legal de você respeitar o update de status no Slack. Então, agora eu estou no modo não me perturbe, agora estou online full, agora estou away. A gente não usa tão seriamente quando a gente está no escritório, mas talvez seja um momento bacana de começar a aplicar esse status de forma mais correta para o seu time entender se você está disponível ou não naquele momento, né? Super legal isso, Renê. E aproveitando esse gancho, né, eu acho que isso é uma grande oportunidade para nós todos crescermos em produtividade. Porque quanto tempo a gente não perde, né, Renê, em trânsito, entre um cliente e outro, né? Então, até mesmo saindo da sua casa até o escritório. Claro. Então, esse ambiente online, ele vai te permitir ser mais produtivo, desde que você se organize, se planeje e utilize as ferramentas certas, né? Algumas pessoas me perguntaram também, mas eu não tenho a melhor câmera, eu não tenho setup, eu não tenho nada, como é que eu faço? Então, só voltar um pouquinho e falar sobre ferramentas. Se você tiver um bom celular e você tiver um tripé, ou cria um tripé, né? Eu até ouvi um pessoal usando aquelas bolinhas de isopor, sabe? Cavaram no meio, colocaram a bolinha de isopor. Criatividade, genial. Nós, o povo brasileiro, é muito criativo. Use essa criatividade a seu favor. Se você não tem as ferramentas necessárias, o mais importante, as perfeitas, o mais importante é começar. Não fique parado ou esperando, por exemplo, a sua empresa te dar a melhor câmera ou o melhor computador, né? Vai atrás disso. Se, por exemplo, a internet onde você está não é tão legal, de repente você pode usar a internet do seu celular para poder usar a internet via celular. E outra coisa bacana que acho que a gente não falou, para a gente concluir depois e ir finalizando, é o WhatsApp. Então, o próprio WhatsApp permite que você faça um grupo e você liga para todas as pessoas desse grupo e você faz essa reunião em vídeo com todo mundo ao mesmo tempo, combinando o jogo,
né? Todo mundo organizado. Lembrando sempre qual vai ser o sinal de vocês, levantar a mão, pedir a vez, para que não vire aquela bagunça, porque quando a gente está em reunião, a gente sabe que às vezes vira um tumulto, né? Sim. Se alguém não estiver mediando. Mas quando você estiver online, lembre-se da etiqueta, né? Uhum. O É que você acha? importante. Não, é super certo. E você falou ali de equipamentos, né? Faça o próprio equipamento, enfim. Voltando naquele assunto inicial de cria um ambiente para você entender, para o seu cérebro entender que agora você vai começar a trabalhar. Então, por exemplo, na Move, a gente está autorizando as pessoas que sentirem necessidade de levarem as cadeiras do escritório para sua casa, se elas entendem que é mais confortável para elas trabalharem dessa forma. Então, Legal. qualquer coisa que você consiga fazer na sua casa, né? Uma cadeira, uma mesa, até se você quiser criar uma mesa de escritório, mesmo se você tem, né, uma disponibilidade aí na sua casa, enfim, essa sugestão é bem bacana. E aí eu queria entrar num assunto para encaminhar ali para finalização. Tem gente que não vai começar um 100% remoto a partir de amanhã, né? Tem gente que ainda está trabalhando todo mundo em loco, enfim. E aí, ou vai trabalhar só uma porcentagem do time e tal. Então, se você não começou ainda, o que você pode fazer? Começar a deslocar uma pequena parte do time para esse formato, para entender essas dores que vão surgir, a Tipo um falta de projetinho, né, equipamento. Renê? Tipo um projetinho, faz um Legal. MVP aí, né? Faz Um um MVP. MVP. Geralmente, eles começam na área de produto e engenharia, porque é uma mão de obra mais difícil de encontrar em algumas cidades, então começa, né, a puxar em São Paulo, enfim. Mas faz um MVPzinho aí na sua empresa, desloca uma pessoa e ela vai ficar 2, 3 dias remoto. Depois tira mais uma e entende quais são as dores que essas pessoas do outro lado têm. Porque Legal. você vai ver que é mais difícil ainda trabalhar só um pedaço do time remoto. Às vezes é melhor para a dinâmica que todo mundo esteja remoto. Perfeito. Porque cuida dos processos, você vai e faz aquela conversinha na mesa, né, que a gente mencionou, e aquela pessoa não participou dessa conversa, você faz muitas interações, a hora do cafezinho e tal, e a pessoa nunca está dentro desses processos, né? E aí você vai sentir algumas falhas também no próprio escritório, talvez você não tenha, né, um setup de videoconferência para uma sala de reunião, enfim. Então, outra coisa que é legal de fazer, se você só tem uma parte do time remoto, é todo mundo, como você mencionou, entrar via call individual. Não entrar assim, quem está no escritório entra numa sala de reunião e a pessoa que está em casa entra sozinha, porque aquelas pessoas na mesa elas vão ter uma interação diferente, né? Perfeito. Então cada um, mesmo que esteja um do lado do outro, né? Cada um no seu computador. Ou mesmo no seu celular. Então, por exemplo, ou no celular. E nas outras, né, no Skype, dá para fazer isso, no WhatsApp, quando você está no vídeo, você liga no seu celular e você, por favor, se você estiver no celular, mantenha o seu celular parado. Porque não tem coisa pior do que você ficar acompanhando e ficar tonta. A pessoa tá andando, meu Deus, né? Então, assim, importante lembrar quem está do outro lado, né? Se tem uma palavra-chave agora, eu acho que empatia. Entender quem está do outro lado, quais são as dificuldades. Isso que você falou também é bastante importante, René, porque compartilhar o que deu certo, então faz esse MVPzinho dentro da sua empresa, vê o que deu certo, o que não deu certo, vocês ajustam para outra semana ou para os outros dias e para as outras equipes. Então compartilhe isso com o seu time, né? Utiliza, por exemplo, o Google Docs, onde você pode fazer um documento onde todo mundo participa desse documento, as pessoas já vão inserindo novas informações. E aí todo mundo tem acesso a isso sem precisar ficar trocando muito e-mail. Porque nessa fase, os e-mails precisam ser trocados. Não adianta ficar trocando e-mail, entre aspas, inútil, né? Não fica mandando spam para todo mundo, não coloca todo mundo em cópia, né? Proteja a caixa de spam das outras pessoas da sua equipe. Exato. Eu aprendi isso com você, René. Eu sou a louca do inbox zero, né? É isso aí. Outra coisa no Slack, a gente usa o here, né? O channel, para chamar a atenção de todo mundo, para notificar o time todo. Esse é o momento de você parar de usar isso para qualquer coisa, porque as pessoas vão estar, né? Se elas estão desligando as notificações, é porque elas precisam focar em alguma coisa. Perfeito. E se aparece um here ali por nada, né? Por um assunto que não era tão relevante, de parar o time todo, vai acabar com a produtividade do time todo, né? Então, eu acho que é essa hora até de aprender. Você falou do Pomodoro, né? Eu sou também a louca do Pomodoro. Eu uso, assim, todo mundo tem bem claro, eu já aviso todos os times
que se eu tô de fone no escritório, geralmente eu tenho um timer no meu celular para cima, isso é no escritório, né? Não no remoto. Eu fico 100% focada naquela tarefa por 25 minutos. Então é a hora, de repente, de você começar a procurar métodos de produtividade, GTD, Seinfeld, o que funcionar para você aí, e adaptar aquilo à sua realidade, né? Porque nenhum método de produtividade está escrito em pedra que não possa ser adaptado, né? Então, acho que talvez seja um bom momento para você que não aprendeu técnicas de inbox zero, boas práticas de mensagens instantâneas e técnicas de produtividade, talvez seja um momento para aproveitar e aprender mais, né? Sem dúvida, Renê. Eu acho muito legal, inclusive, isso que você tocou agora. Os combinados são cada vez mais importantes, né? E usar o seu alarme. O seu celular é o seu maior aliado nesse momento. Uhum. Então, o seu calendário, colocar alguns alarmes importantes, até para você ir almoçar, por exemplo, fazer um lanche, fazer um break, Exato. temporizador, né? Essas coisas que vão te ajudar a se organizar no dia a dia. Eu acho que a gente tocou em vários pontos importantes. Renê, você quer colocar alguma coisa que a gente não falou ainda? Acho que a gente tocou em praticamente tudo. Acho que a gente falou bastante, né? Não, só um último parênteses aí, bem linkado com o que você acabou de falar. Eu, compartilhando minha boa prática aqui, eu tenho uma lista, né, de tarefas que eu tenho que cumprir, enfim, só que eu jogo elas no meu Google Calendar do dia. Para mim, é a melhor ferramenta de to-dos, para mim é o meu calendar mesmo, porque eu separo os blocos exatos, até blocos para processar e-mails, né? Bloco para o cafezinho, bloco para o almoço, enfim. E ali eu sei exatamente como vai ser o meu desenrolar do dia, né? Então acho que é só um gancho final aí. E só para, assim, eu encerrando aqui do meu lado, de novo reforçar que a gente está numa época de aprendizados. Então, de novo, vou bater nessa tecla. Pegue feedbacks constantes com seu time, como eles estão se sentindo, o que está dando certo, o que está dando errado, para o seu próprio time procurar boas práticas aí, como esse vídeo, a gente tem vários materiais legais aí sendo compartilhados, né, nesse momento, mais do que nunca. Então, sempre colete os feedbacks e faça os ajustes necessários para adequar a realidade aí do seu time e da sua empresa. É isso aí. Eu acho que a gente colocou vários pontos importantes. Cada uma das pessoas vai trabalhar de uma forma diferente, é o que mais se adapta. Por isso que é legal você compartilhar as melhores práticas do seu time, da sua equipe, porque daí cada um pode escolher como fazer o seu planejamento. Mas planejem-se e comecem. Não vai ficar tão perfeito no primeiro dia, no segundo, no terceiro, na primeira semana. Na segunda semana vai ficando melhor, na terceira ainda melhor e assim por diante. Então, não deixem de fazer por não ficar perfeito, né? O feito é muito melhor do que o perfeito. Então, lembre-se disso, né? E rituais, ambiente, para o seu home office, e as ferramentas que você vai utilizar, combinem em time. Gravação pode ser um efeito poderoso de produtividade para todo mundo do seu time. Os combinados, né? Etiqueta, que vocês vão utilizar entre vocês. Lembrar que as métricas são ainda mais importantes nesse período. Tenha esse tempo de bater as métricas, entender o que está acontecendo, por produtividade, por projeto, como vocês decidirem, mas as métricas precisam ser alcançadas. Então, é importante que vocês consigam uma forma de medir, comparar e ver em que estágio cada um está, né? E use os hacks. Lembrando o que é hacks? Resultados, esforços, conhecimento e skills, ou seja, quais são as habilidades necessárias para que você, junto com o seu liderado, possa fazer com que ele aprenda mais e que ele evolua. Então, Renê, eu queria te agradecer. A gente tomou essa iniciativa meio de vamos fazer junto, tal, porque a Renê tinha várias ideias bacanas. Eu já utilizo muitas ideias que a Renê também compartilha no LinkedIn dela. Eu só finalizando aqui, a Renê falou bastante da Move, ela está na Move 10, mas ela também compartilhou muitas coisas bacanas que a Resultados Digitais fez. Ela trabalhou muitos anos na Resultados Digitais e também tem vários hacks interessantes. Já tem um histórico aí de compartilhamento, né, Renê? A Resultados Digitais é uma escola, né, para qualquer um que trabalha lá, e eles são super famosos por compartilhar conhecimento, né? Inclusive, o projeto Matrix ali que eu mencionei, eu acho uma coisa animal, ele é open source, qualquer um pode usar, então aprendi bastante coisa lá. E a Move a gente também tem, acho que é do ecossistema tech, né? Isso que é muito bacana do ecossistema tech, né? Esse compartilhamento de conteúdo na Move, a gente também tem essa filosofia aí, então não podia deixar de aceitar esse convite da Rê
Primeiro que eu sou mega fã de vocês, né? Não vou ficar babando ovo aqui, mas você já sabe, a gente já se conhece há um tempo. Obrigada, E Renê. fico super feliz de compartilhar o que eu já aprendi e queria ouvir de todos vocês aí que estão ouvindo, se puderem deixar nos comentários, se puderem mandar mensagem para a Rê, para mim, de outras práticas que vocês estão adotando. Se tem alguma aí que a gente falou que vocês não concordam, né? Que pensam de outra forma, a gente quer ouvir todas essas boas práticas aí. Obrigadão, tá, Rê? Compartilhem o que está dando certo para vocês, porque outras pessoas também podem se beneficiar. Do nosso lado, só para finalizar, a gente fez uma série de vídeos. Eu vou colocar o link nesse compartilhamento com vocês. Uma série de vídeos no nosso canal do YouTube. O Dan gravou uma série de vídeos de como você pode utilizar as boas práticas para fazer o home office dentro da sua empresa, ou você mesmo pode fazer funcionar da melhor forma possível. Então, dentro do canal do YouTube da Winning by Design, vocês vão aprender muitas outras informações, né? Até mais avançadas, de setup de câmera, etc. A gente não quis repetir a mesma coisa aqui. E também tem vários blueprints que vocês podem aproveitar para usar no dia a dia da sua empresa. Obrigada, Renê. Um abraço, pessoal. Bom trabalho em casa. Bom home office para vocês. Até a próxima. Tchau, tchau. Fomos?